Olá! O dia 27 de junho é lembrado como o Dia Internacional do Diabetes. No Brasil é comemorado no dia 14 de novembro. Para falar sobre essa doença, que cresceu quase 80% em todo o Brasil, eu converso com o médico endocrinologista, Dr. René Azzolini, um médico que me faz lembrar do norte do Paraná, norte pioneiro. Tudo bem, Dr. René? Né? Uns parentes em comum. Né? Certíssimo. Muito bom saber. Mas antes da gente começar, antes da gente entrar nessa seara, 20 anos, é isso? 2 décadas de Cascavel? 20 anos de Cascavel. Como é que você veio parar aqui, Dr. René? E o engraçado é que essa história de vir para cá foi que eu estava, se não me engano, foi em Maringá, em um amigo em comum com o José Henrique, né? O popular Pipoca, né? Que é o endocrinologista mais antigo da cidade. E o Cláudio Albino me apresentou ao José Henrique. E eu perguntei, olha, tem espaço para o endocrinologista? Ele falou, nossa, como tem? Na época saía da cidade a doutora Rejane, que era muito conhecida, muito querida na cidade, e eu vim para ocupar o espaço dela. Então, para mim, foi um momento bom. E eu ainda essa semana lembrava, né, com alguns pacientes que agora estão em Guaíra, mas eu atendi o meu primeiro paciente aqui na cidade, eu ainda atendo a família dele inteira, né? Até a mãe dele, há alguns anos, faleceu. E eu me lembro que antes dela falecer, ela ainda falou para a filha, mas eu queria tanto que o Dr. René viesse me visitar, tive que ir lá para revê-la. Realmente, assim, a gente cria um carinho pela cidade, pelas pessoas que nos acolheram, um lugar onde a gente teve os filhos, né, a nossa união. Então, tudo isso faz parte da nossa vida de uma forma muito intensa. E aí eu resolvi fazer um outdoor na cidade. Eu vi, tá muito bem, meu vizinho de apartamento acabou de confessar que ele quase bateu o carro, porque quando ele viu, ele falou, mas é o meu vizinho. E nisso alguém o fechou, quase bateu o carro. Falei, é uma forma de agradecer. Jocoso, mas é uma forma legal. Eu achei que foi uma forma elegante de agradecer a cidade que me acolheu. Eu achei tá certo, se tornou o segundo lar. Muito bem, parabéns então por esse aniversário aí de 20 anos de Cascavel. Doutor, o Brasil, vamos voltar a falar de diabetes aqui. O Brasil, ele ainda ocupa o 4º lugar no mundo de portadores de diabetes, porque eu falei aqui em um crescimento de quase 80%, e isso de acordo com pesquisas nos últimos 4 anos. A gente ainda ocupa esse ranking? Ocupa porque hoje no Brasil o que a gente tem de maior preocupação? É um país em desenvolvimento e a nossa obesidade também está em desenvolvimento. Então, nós temos hoje um grau de obesidade crescente no país, a não ser que se façam grandes campanhas contra isso, mas a gente vê que o povo que saiu da pobreza hoje migra para a obesidade. Na pobreza e a falta de comida, o oposto vem com o ganho de peso. E esse ganho de peso associado então a doenças cardiovasculares, ao diabetes e as dislipidemias, né, aumento do colesterol, triglicerídeos, são os males relacionados ao desenvolvimento, a uma alimentação que mudou. Infelizmente a gente já não come mais o arroz e feijão, né? A gente mudou muito para os fast foods, para as comidas mais gordurosas, e a gente vê que há um impacto muito grande de oferta de alimentos muito gordurosos, principalmente para a população de baixa renda. São alimentos mais baratos e com um paladar muito agradável, e se a pessoa não tiver um bom discernimento, ele acaba engordando. E esse engordar, principalmente na barriga, Soraya, é um dos grandes fatores para o desenvolvimento do diabetes. Certo. Então vamos falar para quem está em casa acompanhando, explicar o que é o diabetes, né? E quais são os tipos que se apresentam. Eu acho que assim, citando os tipos, primeiro tipo 1 e tipo 2 são os mais importantes, né? O tipo 1 é aquele que pega normalmente em jovem, e ele já vem com uma deficiência de insulina importante. Eles vêm com o grau máximo, não que a glicemia fique tão elevada, mas chega num certo ponto que não tem insulina para transformar essa glicose, para jogar a glicose dentro da célula, ele começa a queimar gordura e ele faz o que a gente chama de cetoacidose. Então muitas vezes eles evoluem até para um coma, para um estado de cetoacidose grave que precisa de internação hospitalar. Ainda que agora seja menos frequente, mas no começo eu me lembro que muitas vezes eu era chamado para atender o cliente, na primeira vez, uma criança em UTI. E o diabetes tipo 2 é aquele mais insidioso, começa normalmente após os 45 anos, tem uma história familiar, uma história genética, né, muito importante, ligada ao sedentarismo, à obesidade, as pessoas que têm o HDL, colesterol baixo, que têm o triglicerídeo elevado, que têm pressão alta. Esses sofrem do que a gente chama de síndrome metabólica, aquela obesidade que acomete mais a barriga e que aumenta então o risco do diabetes tipo 2. Ele tem vários mecanismos, entre eles
o mais importante, a meu ver, é a resistência à ação da insulina. A insulina já não consegue mais trabalhar da forma que trabalhava. E aí, a partir disso, o pâncreas começa a entrar em falência. A princípio, ele até produz mais insulina. Certo. Só que depois vai caindo a produção de insulina e ele vai de um diabetes tipo 2, que ele começa só com a dieta e exercício, ele conseguiria então controlar, depois ele precisa de um remédio, depois de outro, até que no final ele precisa usar insulina. E nessa fase é a que a gente chama também que ele é insulino dependente, ele fica quase igual ao diabético tipo 1. Certo. O senhor falou aí em obesidade, eu falo o senhor por uma questão de respeito, porque o Dr. René é jovem. O senhor falou em obesidade e sedentarismo, e a gente sabe que tem relação direta com diabetes. Como implementar na rotina das pessoas esse cuidado que tem que ser constante? Eu acho que assim, o primeiro cuidado realmente é com a saúde em geral. Começa pela alimentação, começa com os jovens, com as crianças. A gente esquecer aquela ideia de que dar comida para o filho é dizer que te amo, né? Trocar um pouco o tipo da alimentação oferecida às crianças, já foi uma boa iniciativa, resumir-se, né, o uso de refrigerantes, retirar as gorduras, as frituras dos lanches das escolas, foi uma atitude muito positiva. O incentivo à prática de atividade física, hoje as nossas crianças não têm mais a segurança de brincar na rua. Então eu acho que é uma obrigação do colégio que se exija uma prática desportiva no mínimo 3 vezes por semana, como uma forma de se combater a obesidade. Noções de nutrição para as crianças, porque é educando na criança que você vai criar um adulto consciente. Trabalhando isso com a criança, que ela vai se alimentar melhor, ela também vai cuidar do próprio peso. E a gente lembra o seguinte, a criança que sai da fase de jovem para adolescente, para adulto com obesidade, ele obrigatoriamente tem um risco muito maior de obesidade e uma obesidade muito mais renitente, muito mais difícil de ser tratada quando ele ficar mais velho. E com o envelhecimento é que normalmente vem doenças como diabetes. Então, no envelhecimento, a pessoa tem que reforçar a musculatura, até para evitar quedas, evitar problemas cardiovasculares, proteger as suas artérias para que elas não fiquem endurecidas, evitar o cigarro, evitar o excesso de bebidas alcoólicas, evitar as gorduras ao extremo, procurar alimentar-se de alimentos saudáveis. E um dos alimentos que a gente acha que é muito legal, um suco, vou trocar o refrigerante pelo suco. A frutose hoje é tido também como um fator diabetogênico. As crianças expostas a altas taxas de frutose, que tomam muito suco, mesmo suco natural, também aumentam o risco de diabetes. Então, eu acho que vale a pena a gente consultar uma nutricionista ou médico, perguntar sobre a alimentação, mas as regras gerais são essas que a gente já colocou. Doutor René, quais são as principais complicações da doença? Eu sempre falo que elas vão da cabeça aos pés, né? Nos pés, vamos inverter a neuropatia, que é a doença que afeta os nervos ficam expostos a uma variação glicêmica, que ora está alta, ora está baixa ou continuamente elevada. Isso muda muito dos fatores osmolares e a formação, como se fosse um enferrujamento dos nervos. Eu coloco quase como um enferrujamento mesmo, é assim que acontece. E essa formação que acaba comprometendo todo o nervo, a bainha do nervo acaba sendo comprometida e esse nervo começa a ficar sensível. Por um lado sensível e dolorido, por outro lado anestesiado, onde ele perde a sensibilidade, mas ele tem muita dor nas pernas. Essa é uma característica do diabetes, principalmente mal controlado. Aí as doenças vasculares, né, que as artérias também podem sofrer muito, elas vão ficando endurecidas e com alta concentração de placas de colesterol e de cálcio, que fazem com que essas artérias diminuam de calibre. Então, a falta de sensibilidade com artérias menores e menos potentes na condução do fluxo sanguíneo fazem com que essas pessoas tenham mais feridas e as amputações. Então, as amputações são muito mais frequentes em diabéticos, maiores nos diabéticos do que nas guerras. Então, nós temos muito maior número de amputações por diabetes do que pelas guerras, pelos acidentes. Aí, subindo, as complicações renais são muito comuns. O rim, por ter que filtrar tanto açúcar e a pressão em cima das artérias que nutrem o rim também, que acabam ficando deficitárias, fazem com que a insuficiência renal sobrevenha junto com a hipertensão e esses pacientes têm um risco de diálise, novamente uma estatística triste para o diabetes,
a maior causa de diálise no Brasil é o diabetes mal controlado, subindo. Já vamos direto para cima, né? Eu acho que o ponto-chave são os olhos. As artérias fininhas, sensíveis dos olhos também sofrem. E ela é como uma tela, né, de projeção, a nossa retina. Ela tem múltiplas artérias, essas artérias vão ficando endurecidas e às vezes elas rompem. Quando elas rompem, elas extravasam o sangue, naquele lugar fica uma cicatriz. Aí a pessoa, para combater aquelas neoformações, aquelas novas formações venosas, ele acaba tendo que fazer laser para segurar aquilo. Então, se o diabetes não ficar bem controlado, eles têm um alto risco de retinopatia, que também é a maior causa de cegueira. Exatamente. E agora, a parte mais importante de todas é a parte cardiovascular. É uma das maiores causas, então, de aumento de frequência de doenças cardíacas, como o infarto, o derrame, né, o AVC. Então, são doenças altamente prevalentes nessa população. É o que eu digo, né, que é da cabeça aos pés, o diabético sofre, mas eu acho que ele ainda sofre muito hoje com uma doença muito mais triste, que é o preconceito. Olha, muito bem lembrado. A gente vai falar disso no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo comercial e na sequência tem mais entrevista da semana para você. Até já. Braston, mais que pisos, caminhos para um futuro melhor. Estamos de volta e a entrevista dessa semana é com o médico endocrinologista, Dr. René Azzolini, falando sobre diabetes. Eu quero aproveitar a deixa, porque pode parecer um detalhe relevante, mas não é. Muitas pessoas, Dr. René, têm dúvidas quanto à referência do nome da doença, né? Então se perguntam, é o diabetes, a diabetes, né? O diabetes, a diabetes... Enfim, as duas formas são aceitas, correto? Em alguns casos, se diabetes, que apesar do S, no final trata-se de um vocábulo no singular. Então, se você falar diabetes e diabetes, o artigo masculino, a artigo feminino, também está certo, né? Isso Esse mesmo. Programa também é cultura, viu, doutor René? Isso é bom. Vamos lá. Vamos falar de exames preventivos, então, ou de diagnóstico. Com que periodicidade uma pessoa saudável deve realizar a glicemia para identificar precocemente o diabetes? A faixa limite mais adequada é dos 45 anos, né, que é onde a doença começa a ficar mais frequente. Mas se a pessoa tiver uma história familiar muito forte da doença, pais diabéticos, irmãos diabéticos, ao menor sintoma, começou a tomar muita água, começou a urinar muito, acordar à noite uma vez à noite, se ele tomou muita água, tudo bem, mas se todos os dias ele está acordando à noite para urinar, e mais do que uma vez na noite, isso não é comum, não é normal. E aí ele tem que investigar e tem que fazer. Se ele sentir, então, coceiras no corpo, cansaço, fraqueza, alteração visual, é possível que ele seja portador, então, do diabetes ou da diabetes. Tá certo, é isso mesmo. E a doença tem cura? O que tem de novidade hoje na medicina? Muita novidade. Hoje a gente tem medicamentos que agem em todos os setores conhecidos da doença. Nós temos medicamentos que agem no fígado, nós temos através da resistência insulínica, nós temos medicamentos que agem no pâncreas, nós temos medicamentos que agem no intestino, nós temos medicamentos que agem a nível cerebral, no esvaziamento gástrico, na parte renal. Eles eliminam o açúcar antes do tempo, porque quando você concentra muito açúcar no corpo, você começa a partir de 180 a jogar açúcar para fora. Tem medicamento agora, um mais novo, né, uma linha mais nova, ele começa a jogar açúcar para fora do organismo antes dos 180. Então ele inclusive faz com que a pessoa perca peso, desde que seja diabético, não é para usar para emagrecer, porque não vai funcionar. Tem medicamentos que agem a nível de gordura. Então nós temos
inúmeros medicamentos para uma doença, significa que nenhum deles é bom o suficiente. Porque se fosse bom, apenas um bastaria e curaria. Então nós não temos uma cura medicamentosa para o diabetes. Nós temos as opções terapêuticas, são medicamentos muito bons, a indústria tem investido pesado, novas insulinas. Nós temos insulinas agora que conseguem agir até por 36 horas. Nós temos novas formas de insulina já à disposição no mercado, até a insulina oral já está começando, as bombas de infusão, o pâncreas artificial está vindo aí. Então a gente trabalha com toda a tecnologia máxima hoje dentro do diabetes e a gente se orgulha de dizer assim, eu acho que eu fiz parte de um dos momentos mais importantes da doença, porque com o advento desses aparelhinhos para medir a glicose, ficou muito fácil, as pessoas conseguem controlar a doença muito mais fácil. Antes você tinha que fazer exame com urina, você tinha que ferver a urina dentro de uma capela, eram uns exames terríveis. Hoje não, hoje a gente tem acesso, tem agulhas minimamente doloridas, né? E você tem medicamentos com muito menor gama de efeitos colaterais e a gente consegue realmente controlar a doença e as complicações. Hoje, no consultório particular, eu diria o seguinte, tem complicação quem quer ou quem deixa de cuidar, porque quem faz certinho não tem complicação. É muito raro você pegar um paciente que se cuida dentro do consultório, que faz os testes, que usa os medicamentos e que faça uma dieta mínima, que pratica um esporte, ele não complica, ele raramente tem complicações da doença. Requer disciplina, né? Até para melhorar a qualidade de vida. Muito. O compositor, o Dado Villa-Lobos, inclusive, ele chegou a gravar um vídeo falando sobre isso, que ele começou a melhorar a qualidade de vida dele como diabético quando ele teve essa postura, né? Não, eu vou ser disciplinado, eu vou fazer o que tem que ser feito. E esse trabalho de não existe milagre, né? Não tem. Às vezes eu pego, principalmente os meninos, né, que vêm na primeira vez, eu faço um sermão da montanha para eles, né? Eu acho que eles saem com a orelha desse tamanho. Mas eu converso muito, explico, olha, você tem uma doença, se ter pena de você ajudasse, eu teria um bando de choradeiras ali, né? Tem um nome, né, para aquelas mulheres carpideiras. Carpideiras, Meu né? Deus, o que eles vão lembrar? Eu ia contratar umas carpideiras para ficar chorando de pena de você, mas não adianta. O que tem é a resolução sua, você vai ter que lutar, você tem o problema e não adianta transferir isso para ninguém. Não adianta botar a culpa nos pais e ninguém no mundo vai resolver o seu problema que não seja você. Então o melhor tratamento é o seu nome, é você como pessoa para vestir a camisa da sua doença, fazer os testes, se prevenir, buscar sempre o melhor. E aquilo que tiver de melhor tem para ser buscado. Hoje, se você não pode comprar, existem programas governamentais para uso de insulinas, existem medicamentos que são fornecidos. Então a gente tem que buscar aquilo que é melhor. E dentro dessa busca do melhor, hoje realmente a gente tem muita opção. Perfeito. Vamos agora para o mito ou verdade, doutor René? O senhor vai me falar se é mito, se é verdade, vai me dizer por quê. Né? E vai me dizer por quê. Tá. Comer doce demais pode causar diabetes tipo 2? Entre aspas, se for um doce à base de frutose, antes eu dizia, não, isso é bobagem. Hoje eu digo o seguinte, se você comer excesso de açúcar, você vai ganhar peso. E você pode vir a ter o diabetes pela obesidade. E se esse açúcar que você comer for açúcar de fruta em excesso, frutose em excesso, ele realmente aumenta o risco de diabetes. Tá certo. Então tem uma verdade no fundo disso. 50%. Agora, mito ou verdade? Todo diabético precisa tomar insulina? Não, isso é mentira. É mito? Isso é mentira. A gente tem uma gama de pessoas que precisariam estar tomando insulina. Então, o nosso paciente diabético, hoje, um dos grandes problemas é que eles estão mal controlados do diabetes. E muitos desses necessitariam usar insulina. O médico, por preguiça ou por falta de conhecimento para usar a insulina, e o paciente, por preconceito ou medo de usar a insulina, não utilizam e não estão bem controlados. Então, uma parcela muito maior da população deveria estar usando insulina, sim. Mas não é que todo mundo deveria usar ou uma percentagem tão alta. Certo. Atividade física ajuda quem tem diabetes? Ajuda na prevenção e na manutenção dessa glicemia controlada, porque se você não tem o nosso carburador, que é a insulina, que faz a glicose, que é a nossa gasolina, entrar dentro da célula de uma forma bem feita, você pode usar como um mecanismo de queima de energia, queima de glicose, a musculatura em exercício, fazendo com que você melhore tanto a performance cardiovascular
quanto você vai reduzir também a probabilidade de ficar diabetes ou melhorar os níveis de glicemia. Então, em todos os casos, é útil, mas se você tiver doença nos pés, tiver problemas vasculares, neurológicos, cuidado, procure o seu médico, se informe para saber que tipo de atividade fazer. Tá. Todo diabético pode consumir produtos diet à vontade? Não. Até porque alguns produtos diet têm alguns edulcorantes, né? Alguns adoçantes que eles são causadores de diarreia. Então, você pode utilizar com moderação, mas de caso a caso, porque eventualmente você acrescenta um pouco mais de sódio, você acrescenta cargas de adoçante muito maiores que deveriam, mas é recomendado que eles utilizem ainda os alimentos diet no sentido de reduzir então a quantidade de açúcar. Tá certo. Diabetes pode levar à impotência? Infelizmente, sim. É verdade. Porque dentre as artérias que se obstruem, tem as artérias dos pés, tem as artérias dos olhos, as artérias dos rins, do coração e inclusive as artérias lá do pênis. E eu costumo dizer o seguinte, se você tem uma artéria mais grossa e uma artéria mais fina, qual que entope primeiro? A mais fina? Claro. A do pênis, ela entupindo precocemente, a própria presença da impotência sexual pode ser um marcador já de que a pessoa tenha a doença numa artéria maior, como no coração, entendeu? Então passa a ser quase que um marcador também, um marcador acessório, é claro, de que essa doença já está pegando algumas artérias e outras poderão ou deverão estar acometidas. Tá certo. Para a gente finalizar essa aula sobre diabetes, Dr. René, qual o conselho que você daria aí para o nosso telespectador do canal 18 para se manter atento com relação aos primeiros sinais do diabetes ou para preveni-lo? Eu acho que assim, olhar para a família, né? Ver quantos tem diabetes na família, eu acho que é uma das dicas mais importantes. Olhar para a própria barriga, se você tiver barrigudinho, tiver com a pressão alta, já tiver mais de 45 anos, tiver triglicerídeo elevado, beber demais, for sedentário, estressado, fumante e apresentar os sintomas, procure um médico ou, no mínimo, vá espontaneamente até o laboratório e peça um exame de glicemia, um exame simples. Você, a partir das 10 horas da noite, não come nada, no dia seguinte você colhe a sua glicose. Se ela estiver acima de 99, você está sob risco, ou próximo já de 99, mas 99 é o ponto de corte. E se você tiver 2 exames acima de 126, você então deve ser portador de diabetes. Tá certo. Obrigada pelas informações, Dr. René. Tem voltado com frequência para Siqueira Campos ou não? Infelizmente não. Vou ter que voltar porque eu tenho diabéticos na família, meu pai teve um AVCzinho, talvez eu vá ter que ir para buscá-lo lá na minha cidade. Mas tenho saudade da Tem que prestigiar, né? O Norte Pioneiro é uma terra ímpar, maravilhosa, né? Suspeita para falar. Obrigada mais uma vez. Tudo de bom para o senhor. E você já sabe, né? Informações sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar de forma completa você tem aqui na TV Medicina e Saúde. A gente se vê até mais.